Aperto meu copo de água tão forte que meus dedos ficam brancos, mas me recuso a deixar minha mãe perceber o quanto as palavras dela me machucam. Amanda, você nunca vai ser tão boa quanto sua irmã. O lustre brilha no cristal e joga reflexos sobre a toalha branca, enquanto um silêncio pesado cai sobre o jantar da família. O jantar para comemorar a promoção da Sierra, o motivo de estarmos todos reunidos na mesa de mogno dos meus pais, numa quarta noite, o jantar para o qual eu vim correndo depois de um dia de 10 horas de trabalho, mal tendo tempo de trocar minha blusa amassada por uma limpa. Mãe, Sierra começa, mas para quando nossa mãe levanta a mão. É só a verdade, querida. Sua irmã escolheu estabilidade, não ambição. Não tem nada de errado nisso, mas precisamos reconhecer a realidade. Meu pai pigarreia, olhando para o prato com metade do salmão ainda lá. Sua mãe está certa, Amanda. A Sierra está no caminho para virar vice-presidente antes dos 30. Caminhos diferentes. Eu olho para Sierra, com aquele vestido vermelho impecável, o cabelo perfeito mesmo depois de um dia inteiro no escritório. Depois olho para nossa mãe, usando o colar de pérolas que eu dei para ela no último Natal, o mesmo que ela disse é bonito, mas não é bem meu estilo antes de usar em todos os eventos da Sierra. Algo quebra dentro de mim. 2 anos engolindo sapos sobem pela minha garganta. Eu me levanto, abro minha bolsa e tiro a fatura da hipoteca que eu estava carregando fazia 3 dias, esperando o momento certo. Não existe momento certo para isso. Eu estou pagando as contas de vocês há 2 anos, digo, colocando o papel na mesa, inclusive desta casa. Os olhos da minha mãe se arregalam por um segundo, mas ela logo se recompõe. Ela faz aquele gesto de mão que sempre faz, e que sempre me aperta o estômago. É isso que família faz. A Sierra precisa focar na carreira. Minha mente volta para a formatura da Sierra, 6 anos atrás. Meus pais entregando a ela as chaves de um Mazda vermelho novinho, com um laço branco gigante no capô. Mais tarde naquela tarde, eles me deram uma sacolinha de presente com uma caneca estampada com o logo da minha universidade. Você já está estabelecida, minha mãe explicou quando viu minha expressão. Sua irmã precisa do nosso apoio. Depois veio aquela primeira ligação, 2 anos atrás. A voz do meu pai, estranhamente hesitante, explicando um problema financeiro temporário. Só uma parcela da hipoteca, eles disseram. Só até as coisas estabilizarem. Agora eu toco no canto da fatura da hipoteca espalhada na mesa. 2 anos de pagamentos não são ajuda temporária. Família se ajuda, minha mãe diz, a voz ficando mais dura. Por que você está sendo tão egoísta? Eu pego minha bolsa de novo e tiro o bolo de recibos que venho juntando. Extratos bancários, comprovantes de transferência, cheques cancelados, 2 anos de drenagem financeira organizados numa pastinha sanfonada. Eu já ajudei muito, digo, com a voz mais firme que minhas mãos, mas eu não sou o caixa eletrônico de vocês. O rosto do meu pai fica vermelho. Sua irmã está no momento crítico da carreira dela. E eu estou no momento crítico da minha paciência, respondo, surpresa comigo mesma pela firmeza. Sierra olha de um para o outro, confusa, a testa franzida. O que está acontecendo? Ninguém responde. Minha mãe me encara com os olhos semicerrados. Meu pai olha para o teto como se a resposta estivesse escrita lá. Eu fico ali, na sala de jantar dos meus pais, percebendo de repente o que estou arriscando. Essa é a minha única família. As pessoas que me criaram. A irmã que eu ajudava com lição de casa e levava nos ensaios de dança. Mas olhando para eles agora, eu vejo pela primeira vez como medem meu valor, não por amor, memórias ou laços de sangue, mas pelo dinheiro que eu posso dar enquanto fico convenientemente no fundo da cena. Vou dar um tempo dos jantares de família, digo, pegando minha bolsa, e dos pagamentos também. O rosto da minha mãe endurece, virando algo que mal reconheço. Você vai se arrepender disso, Amanda. Família é tudo o que temos neste mundo. Eu paro na porta, sentindo uma leveza estranha. Então acho que eu não tenho nada. Uma semana inteira passou depois daquele jantar dramático. Tirando algumas mensagens rápidas da Sierra, meus pais não falaram comigo. Mas na tarde de quinta, minha mãe me ligou pedindo ajuda para organizar os documentos de imposto dela. Já que você é tão boa com números, aquele elogio torto que reconhece minha habilidade enquanto desvaloriza minha carreira. Eu não estava procurando nada, mas enquanto organizava a pilha caótica de papéis na mesa dela, um nome familiar chamou minha atenção. O meu. Eu travo. Era um boleto de empréstimo estudantil na minha mão, mas não meu. Era da Sierra. As palavras ficam borradas, depois voltam nítidas de um jeito assustador.
Um pagamento de $19.400, com uma transferência feita usando a minha conta. Minhas mãos tremem enquanto eu folheio mais páginas. Pagamentos do carro. Faturas de cartão de crédito. Meu estômago se fecha num nó tão apertado que mal consigo respirar. Isso não era ajuda de emergência. Não era temporário. Era sistemático. Planejado. Esperado. Ouço passos atrás de mim e me viro. Minha mãe está na porta, o colar de pérolas, meu presente de Natal, brilhando na blusa branca impecável. Você achou os formulários de juros da hipoteca? Ela pergunta. Depois vê os papéis na minha mão. Algo passa pelo rosto dela, não culpa, mas irritação por ter sido descoberta. O que é isso? Minha voz parece distante, como se nem fosse minha. Meu pai aparece atrás dela, com os óculos empurrados para a testa. Sierra está no corredor, mexendo no celular, quase sem olhar pra gente. Amanda, não faça drama, minha mãe diz, entrando no escritório. Meu pai vem logo atrás, os dois ficando de pé diante de mim, enquanto eu estou sentada na cadeira de couro. O monte de documentos está aberto entre nós, como uma confissão. Vocês usaram meu dinheiro para pagar os empréstimos estudantis da Sierra, digo, batendo o dedo na fatura. $19.400. Minha mãe balança a mão, como sempre. Você estava ajudando a família. Os empréstimos da Sierra eram o que mais precisava. E os pagamentos do carro dela? Pergunto, levantando outro papel. $3.600 só no ano passado, digo. Transporte é essencial pro trabalho dela, meu pai responde, ajeitando os óculos. Ela encontra clientes. E os cartões de crédito? Abro as faturas como um leque. $9.000, 200 só em roupas de marca e restaurantes. Aparência profissional é importante em marketing, minha mãe diz na hora, sem nem pensar. Eu olho por cima deles e vejo a Sierra finalmente guardar o celular, dando de ombros. Eu não pedi nada disso, ela fala. A mãe disse que você ajudava feliz. A sala parece ficar menor, como se as paredes estivessem me apertando. 2 anos acreditando que eu estava ajudando numa fase difícil, quando, na verdade, eu estava bancando o estilo de vida da Sierra. A Sierra precisa de liberdade para construir a carreira dela, meu pai diz, como se isso fosse óbvio. Você é estável. Estável. Como um cavalo de carga. Confiável. Sem graça. A filha prática, cujo papel é sustentar a estrela da família. Eu empurro a cadeira para trás, precisando de espaço. Meus próprios empréstimos estudantis ainda não foram pagos, digo. Eu tenho colocado cada centavo extra neles. Isso é diferente, minha mãe rebate. A sua carreira não exige a mesma apresentação. A comparação não dita fica pendurada no ar. Engenharia de software versus marketing. Bastidores versus vitrine. Invisível versus celebrada. Vocês têm ideia do que isso está fazendo com o meu futuro financeiro? Pergunto, a voz mais firme agora. Se eu continuar sustentando todo mundo, nunca vou ter nada para mim. Minha mãe pisca, sinceramente confusa com minha preocupação. Família ajuda a família, Amanda. Sempre te ensinamos isso. E o casamento da Sierra está chegando, ela continua, com um brilho novo nos olhos. Claro que você vai ajudar também. Ela merece um dia perfeito. A suposição casual tira meu ar. Eu pego o livro-caixa e viro para a última página, onde anotei cada pagamento. O total me encara de volta. $61.000. $61.000. 2 anos de hipoteca, empréstimos estudantis, carro, cartões de crédito. $61.000 gastos sustentando minha família enquanto eles me tratavam como a filha menos bem-sucedida. Fecho o livro com as mãos tremendo. Todo esse tempo, eu mesma estava alimentando o favoritismo deles, financiando isso. Mais tarde, naquela tarde, eu mostro o livro-caixa para a Diane, minha colega de trabalho e a pessoa mais próxima que eu tenho hoje em dia. Estamos sentadas num café, o café esfriando entre nós enquanto ela examina as páginas. Isso não é apoio de família, Amanda, ela diz finalmente, fechando o livro e empurrando de volta para mim. Isso é exploração. A palavra me acerta como um soco. Exploração. Não ajuda. Não dever familiar. Mas aproveitar-se de mim, de propósito. Dirigindo para casa naquela noite, com cópias do livro na bolsa, eu fico brigando comigo mesma por dentro.
Eu corto a ajuda financeira de uma vez e obrigo minha família a encarar a realidade? Ou reduzo aos poucos, para dar tempo de se ajustarem? A primeira opção pode destruir nossos laços para sempre. A segunda significa mais meses de aperto financeiro para mim. O que você faz quando as pessoas que deveriam te amar sem condições só valorizam aquilo que você pode dar? Na quarta-feira seguinte, no trabalho, meu celular vibra com a quinta ligação da minha prima naquela semana. Minha família vai fazer uma reunião de emergência, e eu não pretendo ir. Eu silencio o celular e coloco com a tela virada para baixo. Ele acende de novo quase na mesma hora. O tal reencontro da família Maurice é aparentemente tudo de que as pessoas estão falando. Você está evitando alguém? Diane pergunta do cubículo dela, levantando a sobrancelha. Minha mãe organizou uma reunião de família sem me avisar, digo, massageando as têmporas. E agora quer que eu pague por isso. Os olhos da Diane se arregalam. A coragem, depois de tudo que eles já tiraram de você. Eu balanço a cabeça, abrindo meu e-mail. 3 mensagens de tios e tias que eu não vejo há meses. Todas dizendo, de jeitos diferentes, a mesma coisa: a família precisa de ajuda, e aparentemente eu sou a pessoa escolhida para ajudar. Você sabia dessa reunião? Pergunto para Diane. Não, mas o noivado da sua irmã está em todas as redes sociais, ela diz, virando o monitor para mim. Sua mãe marcou todo mundo. Menos você. O rosto sorridente da Sierra preenche a tela, com um anel de diamante brilhando na mão esquerda. A legenda diz: planejando a celebração do século para minha filha linda. Abençoada. Meu estômago se aperta quando vejo o primeiro comentário. A Amanda vai ajudar a deixar tudo perfeito. Virei o caixa eletrônico da família, e agora eles até fazem promessas em meu nome. Mais tarde, naquela noite, estou encolhida no meu sofá com uma xícara de chá, rolando o Facebook. Meu dedo para em cima de uma foto postada 5 semanas atrás, meus pais e a Sierra na frente da placa de Las Vegas, taças na mão, comemorando. A data mostra que foi tirada no fim de semana em que eu trabalhei horas extras para pagar um imposto emergencial da casa deles. Eles foram para Vegas com o meu dinheiro, enquanto me diziam que não conseguiam pagar as contas. Nos dias seguintes, dormir vira um luxo que eu já não consigo ter. Noites e mais noites, fico acordada calculando números, quanto eu dei, quanto eles pediram, quanto ainda me resta. O peso das preocupações financeiras aperta meu peito até respirar doer. Nas reuniões de trabalho, percebo minha mente voando para longe, pensando no segundo aviso do meu próprio empréstimo estudantil, enquanto o da Sierra foi quitado com o meu dinheiro. Você está exausta, meu chefe comentou numa quinta-feira de manhã, depois que eu perdi um prazo pela primeira vez em 3 anos. Estou bem, minto, mas as olheiras contam outra história. Começo a manter um diário. Cada ligação, cada pedido, cada transferência. O pequeno caderno de capa de couro vira meu companheiro constante. Nas páginas dele, registro o padrão de manipulação que molda nossa família há anos. As menções casuais aos feitos da Sierra, seguidas de pedidos de dinheiro. As tentativas de me fazer sentir culpada quando hesito. Os jantares de comemoração que eu pago, mas nos quais mal sou notada. As provas vão se acumulando, página após página, com um registro claro e impossível de negar de uma exploração sistemática. Numa terça-feira à noite, enquanto eu organizo alguns documentos, ouço uma voz conhecida me chamar ao sair do escritório. Amanda? Eu levo um susto. O tio Frank está parado perto do elevador, o rosto marcado pelo tempo, cheio de preocupação. Tio Frank? Digo, surpresa. O que o senhor está fazendo aqui? Vim te procurar, e ele responde simplesmente. Você faltou às últimas 3 reuniões de família. Não é do seu jeito. Eu olho para baixo, sem saber como explicar. Sempre achei que você fosse a base dessa família, e ele continua, com a voz suave. Agora estou começando a pensar que eles têm se aproveitado dessa sua força. As palavras dele me atingem de um jeito inesperado, e eu sinto lágrimas queimando meus olhos. No sábado seguinte, estou na cozinha dos meus pais. Sierra está no balcão folheando revistas de noiva enquanto minha mãe circula opções de salão com uma caneta vermelha. O depósito do clube de campo vence semana que vem, minha mãe diz, sem levantar a cabeça. A Sierra merece uma celebração perfeita. Você pode pagar o depósito semana que vem. Não é um pedido. É uma ordem. Algo dentro de mim quebra, de um jeito calmo e definitivo. Eu não vou pagar mais nada, digo, com a voz firme. Nada mesmo. A sala fica em silêncio.
A Sierra levanta a cabeça da revista num tranco. Minha mãe congela, a caneta parada no ar. Não seja ridícula, ela diz por fim, mas vejo um brilho de dúvida no rosto dela. Estou falando sério, continuo, sentindo uma força estranha crescer em mim. Eu paguei a hipoteca, os empréstimos da Sierra, os cartões, o carro. Acabou. A boca da minha mãe abre e fecha, como um peixe fora d'água, enquanto ela tenta encontrar as frases manipuladoras que sempre funcionaram antes. Mas, pela primeira vez, eu enxergo tudo claramente. A culpa. As comparações. Os insultos disfarçados de preocupação de mãe. Eu estava financiando o meu próprio sofrimento. Você não pode simplesmente, ela começa. Posso, e interrompo. E vou. No dia seguinte, a Diane espalha planilhas pela mesa de jantar, calculadora na mão. Sem sustentar sua família, ela diz, circulando um número. Você poderia quitar seus empréstimos estudantis em 3 anos, em vez de 15. Eu olho para aquele número e parece um futuro que eu nunca tinha ousado imaginar. Meu tio Frank liga naquela noite. Falei com a sua mãe, ele diz. Ela não está feliz. Eu sei. Ótimo, ele responde firme. Às vezes a família precisa aprender lições difíceis. Tenho orgulho de você por colocar limites. Naquela noite, abro meu laptop e começo a procurar empregos fora de Austin. Seattle chama minha atenção, de vagas na área de tecnologia com salários melhores, um recomeço a quase 5.000 quilômetros do Texas. Pela primeira vez, imagino uma vida baseada no que eu preciso e sonho, e não no que minha família exige. Na manhã seguinte, vou ao banco e peço impressões de todas as transações dos últimos 2 anos. A funcionária estranha a quantidade de papéis, mas imprime tudo. Horas depois, organizo tudo em ordem cronológica e marco cada pagamento que fiz para meus pais. No meio dos documentos do meu pai, encontro um extrato de uma conta que eu nunca tinha visto antes, e o valor ali contradiz todas as histórias de dificuldade financeira que ele sempre contou. Ele estava escondendo dinheiro enquanto eu esvaziava minhas economias para ajudar. Meu telefone toca enquanto eu ainda procuro entender tudo isso. O nome da minha mãe aparece na tela. Vamos ter uma reunião de responsabilidade familiar amanhã, ela anuncia sem nem dizer oi. A hipoteca não caiu. Eu sei, respondo, mais calma do que estive em anos. Eu já disse que não vou pagar mais. Isso não é brincadeira, Amanda, ela rosna. Esteja aqui às 6. Eu desligo e olho para todos os papéis espalhados na mesa, provas de anos de manipulação. Pela primeira vez, eu tenho tudo nas mãos. Eu vou, sussurro para mim mesma. Com comprovantes. Na terça-feira, depois do trabalho, chego 15 minutos mais cedo para tal reunião. Estaciono meu Toyota 2 casas antes da casa colonial dos meus pais. O peso da pasta preta de quase 8 centímetros no banco do carona representa 2 anos de desgaste financeiro, tudo organizado por categoria e por data. O conselho do tio Frank ecoa na minha cabeça, e ele me ligou hoje de manhã, não deixe eles controlarem a história. Quando entro na casa sem bater, sinto aquele cheiro conhecido de lustramóveis de limão. Na sala de jantar, meus pais estão sentados nas pontas opostas da mesa, como 2 reis esperando um súdito. Sierra está no meio deles, toda desconfortável, mexendo no celular. Você chegou cedo, minha mãe diz, surpresa por um segundo antes de voltar à cara séria. Coloco a pasta no centro da mesa. O tudo suave chama a atenção de todo mundo. Quis garantir que teríamos tempo suficiente. Meu pai se mexe na cadeira. Tempo para quê, exatamente? Abro a pasta na primeira aba, hipoteca. As páginas estão cheias de extratos marcados, comprovantes de transferência e um total acumulado. Tempo para revisar tudo que eu paguei nos últimos 2 anos. Minha voz sai diferente, firme, calma, profissional. Vamos começar pela hipoteca, 24 pagamentos de $1.200 cada. Isso dá $28.800. As sobrancelhas da minha mãe sobem. Isso não pode estar certo. Viro a página. Empréstimos estudantis, Luz da Sierra, não os meus. $19.400. Meu pai fica pálido e olha para a pasta. Os dedos dele batem na mesa de mogno. Pagamentos do Mazda da Sierra, $3.600. Viro mais uma página. E por fim, cartões de crédito, roupas, restaurantes, viagens de trabalho da Sierra. $9.200. O celular da Sierra escorrega da mão dela e bate na mesa. Isso é mais do que eu ganho em 3 meses.
E o total geral, digo, virando para a página final destacada em amarelo, é $61.000. Os lábios da minha mãe se apertam. Você está exagerando. Metade desses pagamentos foram presentes. Você se ofereceu para ajudar. Eu tenho prova de cada dólar. Tiro uma pasta amarela com cópias de todos os cheques e recibos de transferência. A pilha cai ao lado da pasta maior com um peso bem satisfatório. Querem ver tudo, um por um? Isso é ridículo, meu pai resmunga, mas evita olhar para mim. Sierra puxa a pasta e começa a folhear os papéis com os dedos tremendo. A confiança dela some quando ela para numa fatura do cartão mostrando compras das roupas de entrevista dela. Eu não fazia ideia, ela sussurra. Mãe disse que você estava feliz em ajudar, ela continua, olhando para mim com um rosto confuso. Ela disse que você queria contribuir porque tinha dinheiro sobrando com esse seu salário de tecnologia. Dinheiro sobrando? Dou uma risada seca. Eu ainda tenho meus próprios empréstimos estudantis para pagar. Eu adiei até tratamento dentário porque não tinha como pagar. Nunca teve dinheiro sobrando. Quando Sierra pergunta por que eu nunca contei quanto estava pagando, eu hesito. Devo explicar que nossos pais me mandaram guardar segredo para não abalar a confiança dela? Ou é melhor deixar ela perceber sozinha a manipulação? Antes que eu decida, a campainha toca. Perfeito. Minha mãe se levanta, ajeitando o cardigã. Estamos no meio de uma conversa. Deve ser o tio Frank, digo. Eu pedi para ele vir. Meu pai levanta a cabeça na hora. O Frank? Por que você? A voz do tio Frank ecoa do hall de entrada quando ele entra sozinho. Olá, pessoal, espero não estar atrasado. O rosto da minha mãe fica rígido enquanto o irmão dela se senta ao meu lado. Ele olha para a pasta. Vendo que a Amanda está mostrando os números. Você sabia disso? Minha mãe pergunta, magoada. Eu suspeitava, o tio Frank responde, numa voz séria que ele quase nunca usa. Família ajuda em emergência, não de forma permanente. O que vocês estão fazendo com a Amanda não está certo, Elaine. O silêncio que segue parece ocupar todo o ar da sala. Minha mãe me encara, depois olha para o irmão, percebendo que a narrativa que ela construiu com tanto cuidado está desmoronando. Eu não estou mais isolada. Sierra quebra o silêncio. Jenna me perguntou ontem por que a Amanda não vem mais nos eventos de família. Ela parecia preocupada, como se soubesse que algo estava errado. Seus amigos não entendem a dinâmica da nossa família, minha mãe diz, tentando desmerecer, mas a dúvida entra na voz dela. Os Andersons ligaram semana passada, acrescenta o tio Frank. Queriam saber se era verdade o boato de que vocês estavam com problemas de dinheiro enquanto gastavam com coisas de luxo. O rosto do meu pai fica vermelho. Isso não é da conta deles. A sala de jantar fica em silêncio de novo, até que o celular da Sierra apita com uma mensagem. Ela olha para a tela e ergue os olhos, assustada. É da empresa da hipoteca, que ela diz, se virando para os nossos pais. Eles estão enviando uma notificação de atraso. Naquele momento, vendo os ombros do meu pai caírem e a máscara da minha mãe escorregar, percebo que as primeiras rachaduras na fachada cuidadosamente mantida deles começaram a aparecer. A casa de cartas financeira que eles construíram está começando a desmoronar, e pela primeira vez eu não corro para consertar. 2 dias depois, estou sentada na cozinha deles, frente a frente, a luz pegando nas partículas de poeira flutuando no ar. O espaço parece diferente agora, menor, menos intimidante. O sorriso do meu pai parece forçado enquanto ele desliza um papel em minha direção. Amanda, nós pensamos. Ele limpa a garganta. Entendemos suas preocupações com os arranjos financeiros. Minha mãe concorda com a cabeça, os olhos desviando para a pilha de contas atrasadas que espreita debaixo de um livro de receitas. As famílias deveriam reconhecer as contribuições uns dos outros. Não fizemos isso o suficiente com você. O discurso soa ensaiado. Eu observo a performance deles com clareza nova, os dedos do meu pai batendo nervosamente na mesa, minha mãe sempre olhando para as contas que tenta esconder. Temos um compromisso, continua minha mãe. Se você voltar a pagar a hipoteca, vamos garantir que todo mundo saiba o quanto você ajuda. E a Sierra também. Meu pai se inclina para frente. Pense no que você está arriscando, Amanda. Relacionamentos de família não podem ser consertados depois que se quebram. É isso que você quer? As palavras deles ficam no ar, uma última tentativa de retomar o controle. 2 meses atrás, eu talvez tivesse cedido.
2 semanas atrás, eu poderia ter negociado. Hoje, eu simplesmente abro meu laptop. Aceitei um novo emprego, digo, virando a tela para eles. Arquiteta de software na Meridian Tech, em Seattle. Começo no mês que vem. A cor desaparece do rosto da minha mãe. Seattle? Isso é do outro lado do país. O salário é $135 mil, continuo, puxando uma planilha que preparei. São $33 mil a mais do que ganho agora. Meu pai se inclina para frente. Isso é maravilhoso, querida, mas... E sem sustentar essa casa, interrompo, destacando uma linha no meu orçamento. Vou economizar cerca de $3.200 todo mês. Os lábios da minha mãe se apertam numa linha fina. Você não pode simplesmente ir embora. Eu estava pagando pelo privilégio de ser desrespeitada, digo, com a voz firme. Esse arranjo acabou. Meu pai tenta segurar minha mão, mas eu retiro. Amanda, seja razoável. Estou sendo razoável. Pela primeira vez em anos. Meu celular vibra com uma mensagem do tio Frank. Todos estão aqui, prontos quando você quiser. Preciso ir, digo, fechando o laptop. O jantar da Sierra começa em 30 minutos. Meus pais me seguem. O restaurante está cheio de conversa enquanto entro na sala privada que o tio Frank reservou. Sierra está na cabeceira da mesa, vestindo um vestido creme, cercada de tios, tias e primos que não vejo há meses. Meus pais ficam atrás de mim, confusos. O que é isso? Minha mãe sussurra, ríspida. Não respondo, seguindo até a Sierra. Ela olha para cima, o sorriso tremendo quando vê minha expressão. Amanda? O que está acontecendo? Coloco uma caixa de presente embrulhada na frente dela. O papel prateado reflete a luz do lustre acima. Queria mostrar uma coisa para vocês. Para todos, digo alto, para que todos ouçam. A sala fica em silêncio. Abra, digo. Sierra hesita, depois começa a retirar o papel com cuidado. Dentro, há um portfólio de couro com todos os registros financeiros, recibos e extratos bancários dos últimos 2 anos. Aqui está meu presente para vocês, a verdade sobre quem realmente tem sustentado essa família. Sierra folheia as páginas, a expressão mudando da confusão para o choque. Está tudo aqui, digo baixinho. $61 mil em 2 anos. Sierra levanta os olhos, que se enchem de lágrimas. Ela se vira para nossos pais, que estão paralisados perto da porta. Como vocês puderam? Minha mãe dá um passo à frente. Sierra, este não é o lugar. Não. Sierra interrompe, segurando uma página. Precisamos resolver isso agora. O tio Frank se levanta. Sua irmã carregou essa família enquanto era tratada como se fosse menos bem-sucedida que você. A tia Patrícia arregala os olhos. Marta, isso é verdade? O rosto da minha mãe fica vermelho enquanto murmúrios se espalham pela sala. Meu pai olha para o chão. Sierra se afasta da mesa e vem até mim, ainda segurando o portfólio. A voz dela cai em um sussurro. Eu nunca soube que você carregava tanto por minha causa. Uma lágrima escorre pelo rosto dela. A partir de agora, viva pra você. A sala inteira observa em silêncio atônito enquanto Sierra confronta nossos pais, exigindo respostas que eu busquei por anos. Sinto algo se soltar no meu peito, aquele nó de ressentimento e obrigação começa a se desfazer. No final da semana, pelo tio Frank, eu descubro que meus pais estão pensando em vender a casa. Sem minhas contribuições mensais, eles não conseguem pagar a hipoteca. Parte de mim se pergunta se algum relacionamento com eles ainda pode ser salvo, ou se eu quero mesmo tentar. Eu fecho mais uma caixa de mudança no meu apartamento, marcando cozinha com uma caneta preta. Seattle me espera, um novo emprego, uma nova casa, um novo começo. Enquanto embrulho copos no jornal, encontro o álbum de fotos que eu tinha guardado anos atrás. Ao abri-lo, vejo fotos desbotadas de férias em família, encontros de feriado, aniversários, rostos sorridentes que agora parecem estranhos. Fecho o álbum e coloco numa caixa marcada como indecisa. 6 meses depois, a luz da manhã entra pelas janelas do meu apartamento em Seattle, iluminando minha pequena mesa de jantar com um tom dourado. Fico olhando para a notificação do app do meu empréstimo estudantil. Meu saldo foi reduzido em mais $2.400 este mês. Nada de pagamentos da hipoteca para meus pais. Nada de resgatar os cartões da Sierra. Só minha própria liberdade financeira, um pagamento de cada vez.
Meu laptop toca com uma chamada de vídeo. O rosto conhecido da Diane aparece na tela, sua cozinha em Atlanta visível atrás dela. Olha você. Seattle te caiu bem, ela diz, tomando café na caneca grande. Você parece diferente. Endireito os ombros. Fechei 2 projetos importantes neste trimestre. O líder do time disse que estou no caminho para a promoção em dezembro. E ninguém tentando levar crédito pelo seu trabalho desta vez, Diane observa. Dou uma risada, de verdade, que começa no peito e sobe sem controle. É estranho não precisar diminuir meus méritos para não fazer ninguém se sentir mal. E aquele grupo de trilha que você mencionou? Diane pergunta. Estamos planejando uma viagem de fim de semana para o Monte Rainier no mês que vem. Hesito, depois adiciono. E estou saindo com alguém. Nada sério ainda, mas você está deixando a possibilidade existir. O sorriso da Diane se abre. Essa é a verdadeira vitória. Mais tarde, naquela noite, visto um vestido verde sálvia para o jantar da empresa. Enquanto ajeito meu simples colar de ouro, noto meu reflexo no espelho, ombros para trás, queixo erguido, olhos claros. A mulher que deixou Austin 6 meses atrás teria se curvado levemente, se fazendo menor. A sala do banquete está cheia de conversas quando chego. O chefe do meu departamento acena para me chamar para uma mesa próxima da frente. Lá está ela. Ela anuncia para o grupo. As notas de satisfação dos clientes da Amanda foram as mais altas da empresa neste trimestre. A conta dos Reynolds pediu especificamente por ela para a próxima fase. Todos aplaudem. Minhas bochechas esquentam, mas não tento desviar ou diminuir o elogio. Obrigada, digo simplesmente. Tenho orgulho do trabalho que fizemos. Quando a mulher ao meu lado pergunta sobre a família, a pergunta não me dá aquele nó no estômago como antes. Meus pais e eu estamos dando um tempo, digo calmamente, segurando a faca de manteiga firme na mão. Minha irmã e eu estamos tentando construir uma relação mais honesta. Não sinto vergonha, minha voz não treme. Não invento desculpas elaboradas. Apenas digo a verdade, de forma simples. Às vezes, família é complicada, ela responde. Sim, concordo. E às vezes é exatamente o que parece ser. No fim de semana, Diane e o tio Frank vêm para Seattle. Nos reunimos na minha pequena sala de estar, tiramos os recipientes espalhados pela mesa de café. O tio Frank ergue a taça de Pinot Noir. A Amanda, ele diz, que me ensinou que nunca é tarde para escolher sua verdadeira família. Diane completa. Para construir a família que você escolhe, e não só aceitar aquela em que você nasceu. Brindamos, e eu absorvo as palavras deles, sentindo a verdade delas se acomodar em mim. Na terça-feira seguinte, um e-mail inesperado aparece na minha caixa de entrada. O nome da Sierra no remetente faz meu dedo flutuar sobre o botão de deletar, mas a curiosidade vence. Ela escreve. Assumi os pagamentos da hipoteca da mamãe e do papai no mês passado. Eles não ficaram felizes. Meu pai até sugeriu que eu pedisse sua ajuda até me estabilizar financeiramente. Eu disse a ele que já estou estabelecida há anos, só nunca fui financeiramente independente. Isso está mudando agora. O e-mail continua, detalhando suas dificuldades com orçamento e responsabilidade financeira. É mais difícil do que eu esperava, admite ela, mas também mais gratificante. Acho que agora entendo o que você tentava me dizer. Leia os últimos parágrafos 2 vezes. Mamãe e papai querem me visitar. Eu disse a eles que é sua decisão, não minha. Eles não entendem bem porque você não quer. Que fique no passado. Estou começando a aceitar. Gostaria de visitar você algum dia, se você estiver aberta, só eu. Minha resposta é curta, mas sincera. Ainda não estou pronta para mamãe e papai, mas adoraria te mostrar Seattle na primavera do ano que vem. Ao fechar o laptop naquela noite, penso na linha tênue entre perdão e autoproteção. Sierra parece realmente mudada depois de confrontar os padrões da nossa família, mas nossos pais continuam os mesmos. O que você faria? Tentaria reconstruir relações com quem provou não querer mudar, ou se concentraria em nutrir conexões com quem respeita seus limites?